Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Mina e vou estar falando um pouco sobre a Grécia Antiga. A Grécia Antiga é o berço da civilização humana e onde surgiu a ideia de democracia, onde viveram grandes filósofos, cientistas, artistas, guerreiros e até hoje essa civilização influencia nossas vidas. E para contar a sua história, ela foi dividida em 5 períodos: o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Grécia, origem do período pré-homérico. O período pré-homérico da história da Grécia Antiga foi estabelecido há 2000 anos atrás a.C. e 1200 anos a.C. pelos historiadores e marcou a formação da cultura e do povo grego. A constituição desse povo contou com a existência de duas grandes civilizações, a minoica, também conhecida como cretense, e a micênica, cujo povo também ficou conhecido como aqueu, juntamente com outros povos que se instalaram na região como dórios, eólios e jônios. A civilização minoica eram povos formados por um conjunto de estados teocráticos cuja administração estava centrada nos palácios de Creta, como os de Knossos. Desses palácios, os arqueólogos realizaram o resgate e a restauração de pinturas feitas nas paredes que ajudaram a conhecer mais detalhes e características desse povo. Uma vez que sua forma de escrita, a linha A, não foi decifrada ainda pelos linguistas, outros objetos foram encontrados em ruínas, como pequenas estátuas, que também ajudaram a ampliar o conhecimento sobre os minoicos. Sua principal atividade econômica era o comércio marítimo, que intermediava as transações entre o Egito e o Mediterrâneo Oriental. A civilização micênica. A síntese de elementos culturais locais era a origem da civilização micênica, que foram um povo indo-europeu que se estabeleceu na Grécia continental por volta de 2000 anos atrás a.C. e que a partir de 1600 anos atrás a.C. iniciou um período de auge com a dominação hegemônica dessa região. As grandes cidades micênicas foram Micenas, Tirinto e Argos, nos quais o centro administrativo e o comercial também concentravam-se nos palácios, e suas decisões políticas eram tomadas pelo rei, ou seja, por mais que as comunidades rurais fossem afastadas do palácio, elas ainda eram submetidas à sua administração. Quando a escrita dessa civilização, por terem sido feitas em vasos tubuínas de argila, foi possível para os linguistas decifrarem sua escrita conhecida como linear B. Grécia, origem do período homérico. O período homérico é o que compreende o tempo passando entre o fim da civilização micênica e o início das cidades-estados, que marcaram a forma de viver na Grécia Antiga. A polis, comunidade de cidadãos. Após a queda dos micênicos, os gregos começaram a se organizar em comunidades chamadas de gênos, constituídas de um clã familiar. Quanto à sua unidade de produção, era o oikos, que reunia as atividades do pastoreio, da agricultura e do artesanato. O oikos compreendia, além da família, do chefe, um exemplo são os escravos e todos os bens materiais como as terras e o gado. Além disso, o comércio na época tinha pouca importância. Certos artigos eram adquiridos em trocas entre as comunidades ou por meio do saque e da pilhagem. Ainda assim, era uma sociedade hierárquica, ou seja, nem todas as famílias tinham o poder de participar das decisões políticas que eram tomadas em assembleias. Paulatinamente, essa forma de organização social foi se desenvolvendo e se expandindo. Foram assim surgindo diversas cidades, isoladas e com suas regras próprias. Era o início das tão conhecidas polis gregas. Cada polis representava um estado independente e por isso elas são chamadas de cidade-estado. Sendo uma comunidade de cidadãos responsáveis pelas atividades política e militar de uma cidade, cujas decisões eram tomadas somente após um processo de debate e discussão, do qual as comunidades podiam fazer parte do governo. Grécia, origem do período arcaico. O período arcaico da Grécia Antiga viu a crescente urbanização das comunidades gregas. Entre elas se destacaram Atenas e Esparta. Grécia, origem do período clássico. As guerras médicas ocorreram entre os povos gregos, aqueus, jônios, dórios e eólios, e o medo-persas pela disputa sobre a Jônia na Ásia Menor. Quando as colônias gregas da região, principalmente Mileto, tentaram livrar-se do domínio persa.
A luta pela independência das cidades jônias coloniais gregas na Anatólia, região da atual Turquia, que os persas em sua expansão territorial passaram a dominar, comprometendo o comércio grego no Oriente, foi a principal causa dessas guerras. A vitória da Grécia garantiu o controle comercial da região, imortalizou seus heróis e estabeleceu ao mundo o modelo ocidental de se fazer a guerra. Grécia, origem do período helenístico. O período helenístico, ou helenismo, foi uma época da história compreendida entre os séculos 3 e 2 a.C., no qual os gregos estiveram sob o domínio do Império Macedônico. Agora, o que foi o Império Macedônico? Os macedônicos habitavam a região situada no norte da Grécia. Durante muito tempo, esses povos eram chamados de bárbaros. Em 336 a.C., o imperador Felipe II é assassinado, assumindo o trono seu filho, Alexandre Magno, que durante 10 anos do seu reinado conquistou extensa região, formando o maior império até então conhecido. O Império de Alexandre Magno se estendeu pelo Egito, Mesopotâmia, Síria, Pérsia e Índia. Estas conquistas ajudaram a formar uma nova civilização. Adotando o grego como língua comum, iniciou-se um processo de interpretação cultural, onde algumas instituições permaneceram próximas ao padrão grego, e em outras prevaleceram elementos orientais. É com essa civilização mista que se dá início ao período helenístico. Depois da morte de Alexandre, sem deixar herdeiros, o império foi dividido entre seus generais, formando de 3 grandes reinos: Ptolomeu, Egito, Fenícia e Palestina; Cassandro, Macedônico e a Grécia; Seleuco, Pérsia, Mesopotâmia, Síria e Ásia Menor. A partir do século 8 a.C., foram criadas as polis. A palavra poli tem origem grega e significa cidade-estado. Cada cidade-estado que forma a Grécia é independente e possui suas próprias bases militares e políticas, mas nem todos conseguiam participar efetivamente deste governo. Como, por exemplo, os monarcas, eles foram substituídos por pessoas eleitas pelos nobres. Tanto que esse período ficou conhecido como... Tanto que essa poli, na verdade, ficou conhecida como a polis aristocrática. Entre as polis existentes na Grécia, 2 se destacaram e meio que comandaram a política grega, que foram Atenas e Esparta. Em 209 a.C., o aristocrata Clístenes assumiu o poder. Atuando contra o seu próprio grupo, ele instituiu um conjunto de leis que regiam a vida política ateniense. O objetivo do seu governo era abolir as diferenças com base na origem familiar ou fortuna pessoal dos cidadãos, garantindo assim que todos fossem iguais perante a lei. O governo de Clístenes foi muito importante para a instituição da democracia em Atenas. Além disso, ele deu aos cidadãos mais participação na política, podendo debater e discutir assuntos importantes das polis, através de sorteios realizados para a participação da Assembleia. A situação social em Atenas era a seguinte: primeiro vinham os cidadãos, que eram homens adultos livres e filhos de pai e mãe atenienses, podiam participar ativamente da política, do mais pobre proprietário até o mais rico, sem distinção. Em segundo, vêm os métacos, que eram estrangeiros e não podiam participar de nenhuma atividade política e não podiam possuir terras. Eles trabalhavam como comerciantes ou artesãos. E por último, os escravos, que podiam ser escravos de guerra ou filhos de escravos. Eles eram considerados propriedade dos seus senhores e trabalhavam no campo, em atividades domésticas ou artesanato. Esparta era uma sociedade aristocrática de base agrária, cuja principal atividade era a guerra. Diferentemente do que se via em Atenas, os espartanos escolheram como modelo político a oligarquia, onde 2 reis de famílias diferentes tinham função militar e religiosa. O órgão central de Esparta era a Gerúsia, que tinha também função militar e era composta por 28 membros com mais de 60 anos.
Caso algum cidadão mais novo quisesse participar de uma assembleia, ele participaria da Apela e ele seria reconhecido como um éforo. E os éforos, na verdade, eram que governavam Esparta e exerciam poder sobre ela. Eles eram conhecidos como guardiães das leis e das tradições. A visão social de Esparta era a seguinte: primeiro vinham os Esparciatas, que eram homens com mais de 30 anos e que possuíam mais de um lote de terra, dedicavam sua vida à política e às guerras. Depois vinham os Periecos, que eram pessoas que andavam livres e trabalhavam como agricultores, comerciantes e artesãos. E eles eram recrutados na guerra apenas nos tempos de conflito. Lembrando que eles não tinham nenhum direito político. E por último, os ilotas. Eles eram a maior parte da população sérvio. Eles eram a maior parte e eles tinham função sérvia. Não tinham nenhum direito político, nem social, nem econômico. E eram obrigados a trabalhar nas plantações e nas terras do estado. O litoral recortado e a grande presença de ilhas favoreceram o desenvolvimento do comércio marítimo na Grécia Antiga. Os gregos mantiveram contatos comerciais via mar com o Egito, colônias gregas na Ásia Menor, Cilícia e cidades ao longo do litoral do Mar Negro. Os principais produtos importados pelos gregos eram linho, trigo, resina, papiro, principalmente do Egito, especiarias e madeira. Exportavam muito vinho, azeite e produtos de cerâmica, pratos, ânforas, potes e etc. Esses fatores foram fundamentais para suprir as necessidades das cidades-estados gregas, logo atuaram como fatores de redução de conflitos agrários, além de favorecer a exportação cultural e o enriquecimento das cidades-estados. A Grécia Antiga possuía uma economia dinâmica, sendo considerada uma das civilizações da antiguidade que apresentou grande desenvolvimento econômico. A agricultura, o artesanato e o comércio foram as principais atividades econômicas da cidade-estado Grécia. Embora o território grego apresente muitas montanhas, a agricultura foi praticada nos vales férteis. A agricultura foi a base da economia da Grécia. Uvas, azeitonas e cereais foram os produtos agrícolas mais cultivados pelos gregos. As uvas eram usadas na produção do vinho, enquanto as azeitonas na produção de azeite. Ervas e vegetais eram cultivados, porém, conforme a população grega ia crescendo, sobretudo a partir do século V a.C., tornou-se necessária a importação de gêneros. A pecuária não se desenvolveu muito na Grécia Antiga, em função principalmente da falta de áreas destinadas ao pasto. A criação de cabras e ovelhas foram as atividades pecuárias que mais se desenvolveram. O artesanato foi uma importante atividade na Grécia Antiga. Os artesãos eram trabalhadores livres e faziam diversas mercadorias, como móveis, joias, roupas, sapato, objetos de cerâmica, ferramentas, armas e etc. A dracma, além de servir para comprar e vender mercadorias, também era usada como fonte de renda para os gregos. Irei falar um pouco sobre a cultura grega. Na Grécia Antiga, possuíam excelentes escultores que buscavam retratar o ser humano e suas perfeições. Filosofia. Atenas foi um grande palco de desenvolvimento filosófico. Eles buscavam teorias para explicar a complexidade da existência humana, os seus comportamentos e seus sentimentos. Os principais filósofos dessa época foram Aristóteles, Platão. Os Jogos Olímpicos ocorrem a cada 4 anos, durante 7 dias. Foi realizado a primeira vez em 776 a.C. Ele possui grande importância religiosa para os gregos. E são praticados esportes como natação, corrida e arremesso de disco. Na Grécia Antiga, o teatro era algo muito bem valorizado para a cultura grega. Eram mais encenados cenas de drama e romance. Um dos principais espetáculos da Grécia Antiga era as Dionisíacas, onde encenavam com máscaras com o intuito de amplificarem sua voz
e fazer os espectadores ouvirem melhor sua mensagem encenada. Na Grécia Antiga, haviam dois tipos de gêneros musicais: o vocal, que era a partir da voz, e o instrumental, a partir de instrumentos. Alguns instrumentos bastante utilizados naquela época eram a harpa, um instrumento de corda, a citara, o aulo, um instrumento de sopro, e a siringe, uma espécie de flauta. Bom, agora nós iremos falar um pouco sobre a religião na Grécia Antiga. A Grécia Antiga era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses, com atributos físicos de um ser humano. Cada polis tinha o seu deus protetor, e o Monte Olimpo era considerado como a casa pelos gregos, no caso a casa deles. E também eles usavam os deuses para poder justificar guerras, mortes, boa colheita, chuva e entre outros aspectos daquela época. E um dos principais deuses são o Zeus, o deus do trovão, Atenas, deusa da guerra e da sabedoria, Afrodite, a deusa do amor, Poseidon, o rei dos mares, quer dizer, o deus dos mares. E no caso, esses são os deuses mais conhecidos, pode-se dizer, dentro da mitologia grega. E também tinha criaturas místicas e heróis, eles também acreditavam muito nisso. Os heróis, no caso, eles eram filhos dos deuses com seres humanos. A educação é um dos meios pelos quais os valores espirituais e físicos do homem são conservados e passados. Ao comparar a educação na antiguidade grega com as grandes civilizações orientais, é fácil observar os saltos que deram em relação às outras. Não é à toa que a Grécia Antiga é considerado o berço da civilização ocidental. Sendo assim, os Homéricos e a Odisseia são os grandes fatores de influência naquela civilização, que foi baseada no modo de vida virtuoso. Bom, agora nós iremos falar sobre a religião da Grécia Antiga. Os povos gregos naquela época, eles acreditavam a religião na Grécia. Ih, eu comecei. Agora, nós iremos falar um pouco sobre a religião na Grécia Antiga. Os povos gregos naquela época, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam... Não. Os Jogos Olímpicos eram um evento de importância religiosa para os gregos e ocorreu pela primeira vez durante 776 a.C. Na Grécia Antiga, o teatro era algo muito valorizado para a cultura grega. Filosóficos dessa época foram Aristóteles, Platão, esqueci um pouco sobre a cultura grega. Na Grécia Antiga, eles possuíam esse... tá certo. Polis. Oi, vó. 509 a.C., o aristocrata... Que dela bosta, hein? 509 a.C., o aristocrata Clístenes assumiu o poder, trazendo... 509 a.C., o aristocrata Clístenes assumiu... 509 a.C., o aristocrata Clístenes assumiu o poder em Atenas. Atuando contra o seu próprio grupo, ele instituiu uma reforma de leis que promoviam a... que delícia, hein, Alzheimer?